orando no Espírito Santo. Cada um tem que procurar edificar a sua vida em Cristo. A razão de muitos caírem, e às vezes não precisa de um vendaval, de uma tempestade para eles se prostrarem. Qualquer ventinho os derruba no chão. É porque não estão bem edificados e solidificados em Cristo. Quando você faz de Cristo a sua rocha, o que é rocha, pastor? É o baluarte. Quando você faz de Cristo seu baluarte, você jamais vai cair. Pastor, não terei luta? Você vai ter muitas, mas todas elas você vai vencer com Cristo, com a ajuda dele. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos do Espírito, conhecido como Atos dos Apóstolos, último capítulo do livro de Atos, capítulo 28. Vamos ler a princípio apenas os 6 primeiros versículos, que nos diz assim: havendo escapado, então souberam que aquela ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides ou gravetos, pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhes a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Diga amém. O nosso tema será exposto aí no telão: naufrágio de Paulo na ilha de Malta. Repita assim após mim: naufrágio de Paulo na ilha de Malta. Eu li aqui um acontecimento extraordinário no livro de Atos dos Apóstolos. Para mim, abre-se este livro com um acontecimento extraordinário, que foi a ascensão de Cristo aos céus, deixando ali uma ordem aos seus discípulos para que entrassem no cenáculo e buscassem a sua presença, porque ele enviaria dos céus o Consolador, o Espírito Santo, que os encheria de poder, de unção, para sair por todo mundo pregando o Evangelho. E fecha-se as cortinas, ou a história desse livro de Atos dos Apóstolos, com o capítulo 28, a ida de Paulo preso para Roma,
para se apresentar ali a César. E quando a gente lê o capítulo 27, o capítulo 28 deste livro, você vai ver que Paulo estava em uma embarcação. Paulo estava em um navio com mais 275 homens. Ao todo, tinha ali 276 pessoas naquela embarcação. Eu pude entender também que a nossa vida aqui, na nossa peregrinação, também é uma embarcação. Nós estamos em destino a um porto seguro. Nós estamos numa caminhada de fé. Estamos também em um grande navio que se dirige a um porto seguro, que é Deus. Todavia, até a gente chegar lá, nós vamos enfrentar, como nós pregamos aqui no domingo, tempestades, vendavais virão até nós para fazer com que haja naufrágio no navio ou no nosso barquinho, ou o vento vai assoprar ao contrário contra a nossa vida, e evidentemente muitos males nos acontecerão. Eu disse aos irmãos aqui no domingo que Deus não nos prometeu uma viagem isenta ou imunes de problemas, de vendavais, de tribulações, mas Ele nos prometeu uma chegada segura. Ele nos prometeu vitória plena. Quando Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas em mim vocês vão ter paz. Ele diz, eu venci o mundo. Paulo escreveu à igreja de Roma dizendo o seguinte, em Cristo Jesus vocês são mais do que vencedores. Nós não somos apenas vencedores, somos mais. Todavia, eu vejo aí a nossa vida como eu vejo aí a vida do apóstolo Paulo, numa embarcação, num navio, aonde os perigos certamente estão contra ele, quando ele desce ali nos oceanos dos mares. A gente não sabe o que vai acontecer. Veja bem que tudo começa no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo chega a Jerusalém e ali é preso no templo. Tudo começa, essa história, no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Paulo, ele chega em Jerusalém e ele é preso lá no templo. Fico pensando, né? O templo é lugar da gente receber milagre, receber bênção. Mas Paulo, no templo, recebeu prisão. Foi preso, porque acusado de estar falando de uma religião, no nome de uma religião, e Paulo não fazia isto. Paulo pregava a Cristo. Paulo pregava o Cristo crucificado. Mas por conta da sua pregação, quando Paulo chega para visitar a igreja em Jerusalém, ele é preso ali no templo. Preste bem atenção. Aí você vai ver Paulo perante o Sinédrio. Eles prendem Paulo no templo e o leva diante do Sinédrio para apresentar ali as suas argumentações. Depois você vai ver no capítulo 23 de Atos do Apóstolo a conspiração dos judeus contra Paulo. E esse então é mandado para Cesareia. É mandado para Cesareia. Outro sim.
Quando ele chega em Cesareia, capítulo 24 de Atos dos Apóstolos, Paulo apresenta perante o tribunal do governador Félix. Estou contando a história para vocês entenderem, nesse contexto de dificuldades que Paulo, desde o capítulo 21 de Atos, começa a enfrentar. Talvez você não entende porque a sua vida é só mais males do que bem, mais tribulação do que vitórias. E tem hora que você quer titubear na fé e quer desistir, porque eu fui ensinado, ou alguém me pregou para mim, que se eu viesse para Jesus, se eu viesse para a igreja, eu não teria mais problema, eu não teria mais dificuldade. Te enganaram, meu filho. Esta pregação é enganosa. Pastor, mas em Cristo nós não vamos ter vitória. Teremos vitória, mas não estaremos isentos ou imunes aos problemas. Vitória nós vamos ter, porque Jesus é o nosso grande vencedor. Mas nós teremos aflições, nós teremos lutas. Então você recebeu uma pregação enganosa de muitos enganadores que estão por aí. Então, capítulo 24, Paulo é apresentado perante o tribunal do governador Félix. Você vai ver no capítulo 25, Paulo ali em Cesareia, ele comparece perante Festo e apela então por César, porque Festo queria acabar com Paulo, porque Paulo começou a pregar o evangelho. Paulo era apresentado diante desses sinédrios e ele começava a dar testemunho do nome de Jesus, e de repente ele estava pregando para o rei, ele estava pregando para o governador, e esses homens não gostam de ouvir a verdade. Então eles queriam matar Paulo ali, e aí Paulo apela por César. Eu disse: não, me apresenta a César. Por que Paulo fez essa petição? Porque Paulo era cidadão romano. Ele era cidadão romano. Então ele disse: não, eu quero ser apresentado a César, e ele então me julgará. E a Bíblia diz então que eles fizeram isto. Aí ainda eles apresentam Paulo, antes de ir para Roma, se apresentar a César, eles apresentam Paulo ao rei Agripa, está no capítulo 25, a partir do verso 18, e Paulo dá testemunho das verdades de Deus ao rei Agripa. Todavia, no capítulo 27, você vai ver na sua Bíblia aí, quando Paulo, então, é mandado para a Itália e houve naufrágio no navio. Está escrito aí, Paulo então, finalmente, é mandado para a Itália, lá para Roma, para se apresentar ao governador, ao rei César, e ali ser julgado como cidadão romano que era. E a Bíblia diz então, a partir do verso 1 do capítulo 27, como se determinou, ou seja, você vê a peregrinação, um grande pregador do evangelho, um homem que defendia a cruz de Cristo, como nós cantamos aqui, eu acredito na cruz de Cristo. Paulo estava sendo julgado por aqueles homens, por acreditar na cruz de Cristo, por pregar um Cristo ressurreto, um Cristo ressuscitado. E agora então, eles determinaram, está escrito no verso 1, que havíamos de navegar para a Itália. Entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Então, não era apenas um preso,
Eram muitos presos. Pegaram Paulo e mais alguns presos e entregaram a esse centurião, Júlio, da corte Augusta. E diz o verso 2: e embarcando nós em um navio adramantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Tinha um cooperador de Paulo lá, Aristarco, era macedônico e estava ali, além de Lucas, o escritor Lucas, que registrava todos os acontecimentos, todas as proezas que Paulo fazia, que Paulo realizava. Era um jovem, era médico e estava acompanhando o apóstolo São Paulo na sua trajetória ministerial. E ele registrou momentos atrozes, momentos difíceis da vida do apóstolo. Versículo de número 3 diz: e chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo de uma maneira humana, lhe permitiu ver alguns amigos para que cuidasse dele. Você vê, era um preso, mas Júlio deixou Paulo dar uma escapadinha para visitar ali em Sidom alguns amigos e orar por alguns irmãos. Você vê, Paulo já começou a galgar confiança diante daquele homem. Paulo já começou a galgar confiança. Diz o versículo 4: e partiu dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram ao contrário. Agora a Bíblia começa a falar do surgimento de uma grande tempestade de vento. Se fosse na tecnologia que tínhamos hoje, eles iam alertar todos que operassem aí nos grandes mares: olha, vocês não devem colocar os navios, vocês devem ancorar todos os navios, porque olha, tá vindo aí uma grande tempestade de ventos e muita chuva também. E olha, é perigoso navegar com o tempo assim. Mas naquela época não existia isso. Tinha como consultar a temperatura, se havia vento, tempestade. Mas aqui eles começam a enfrentar dificuldades, como você e eu na nossa peregrinação, na embarcação desta vida, né? No navio, no alto mar desta vida, a gente começa a enfrentar problema. Talvez se alguém no começo falasse que a gente ia passar por todas essas coisas, talvez a gente nem aderisse a Cristo. Já pensou se alguém falasse tudo que você ia passar durante sua vida, durante o tempo que você estivesse servindo a Deus? Talvez você ia dizer: o que, rapaz? Eu acho que eu vou desistir. Se eu tiver que passar por tudo isso, eu vou desistir. Então são coisas que vai acontecendo. Todavia, essas coisas vão te moldando, tá? Vai te lapidando. É como que um móvel desse aqui, tá bonito, olha que maravilha, tem uns cantinhos, brilha, tal. Mas para esse móvel chegar a ficar assim brilhoso, bonito, ele passou por um processo difícil, né? Passou por uma serra que tirou todas as imperfeições, passou por um toldo, né? Um toldo onde torneou tudo ele. Passou por vários processos para finalmente ficar viçoso, bonito, como nós estamos vendo hoje. Assim também é a nossa vida, meu filho. Você nunca leu o que diz a Bíblia em Provérbios? Que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito? Então, a cada luta que você depara com ela, vai te aperfeiçoando com Cristo Jesus na sua caminhada. A cada luta que você vence,
A cada obstáculo que você consegue superar, é um passo a mais na caminhada de fé que você está dando. Então, enquanto a gente estiver aqui, vai ser assim. E eu vou te deixar um pouco mais prevenido. E é de mal a pior. Pastor, eu pensava que vem coisas boas aí. Não, irmão, o mundo jaz no maligno. Não adianta você esperar coisas boas. Mas fulano de tal ganhou, prometeu que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Irmão, lê Bíblia. Lê Mateus capítulo 24. Ali está o nosso jornal do dia a dia. Mais do que o Jornal Nacional, mais do que a Folha de São Paulo, é as folhas das páginas da Bíblia Sagrada, principalmente no capítulo 24 de Mateus, capítulo 25 de Mateus, capítulo 26 de Mateus. Você vai ver ali as páginas, não de um jornal, aonde escreveram os homens, mas um jornal, aonde Deus diz, vai ser assim, o mundo jaz no maligno. Então preste atenção. E a coisa aqui então vai ficando complicada. Por quê? Você vê no versículo de número 5. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia, Panfilha, chegaram então a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, eles deixaram aquele e eles navegaram para a Itália e fez embarcação nele. Preste atenção, a coisa começa a mudar de rumo aqui. Eu vou correndo, verso de número 8. E costeando dificilmente chegaram a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Passando um pouco e sendo já perigosa a embarcação, o negócio vai afinando, o negócio vai ficando difícil. Não é diferente a nossa caminhada cristã. Cada dia mais vai ficando mais estreito, mais difícil. Ser crente hoje, irmão, tá? Não é fácil não. Não é para quem quer ser. Primeiro é para aqueles que Deus chama e que tem fé para abrir mão das coisas deste mundo. A coisa vai complicando. Diz que eles navegam ali e a navegação estava perigosa, pois também o jejum já tinha passado. Paulo faz então esta exortação. Olha como é que o Espírito Santo de Deus começa a revelar a Paulo que algo terrível ia acontecer. Olha a atitude do homem de Deus, verso de número 10. Dizendo-lhes, varões, vejo que a navegação há de ser um incômodo. Vai ter problema nessa embarcação. Quem te disse, meu irmão, que na sua embarcação não ia ter problema? Incômodo, dificuldades, perigos, vendavais, tempestade e às vezes até alguns terremotos. Quem disse? Ele dizendo, Deus está me revelando, hein? Deus está me... pastor, mas é Deus que revelou para ele. Eu vou mostrar que o próprio Deus veio falar com ele. O anjo do Senhor veio falar com ele. Presta atenção, ele diz, pelo que Deus me mostra, em outras palavras, varões, vejo que a navegação há de ser um incômodo e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Vai ser um incômodo esta viagem que nós estamos fazendo, e não é só para o dano do próprio navio, as coisas que estão dentro dele, mas também para a nossa vida. Versículo de número 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do navio, que estava
Paulo. Ou seja, o centurião agora, quando Paulo abre a boca e fala a verdade que Deus já estava mostrando, revelando para ele não acreditou. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto. Você lembra quando fizeram o Titanic? E aquele piloto do Titanic, ele tinha certeza. Foi por isso que foi o último homem a abandonar o Titanic, porque ele achava que jamais aquele aquele big navio, ele afundaria. Ele tinha certeza que não. Foi por isso que ele foi o último. Ele deixava os outros saírem e ele ficou o último. E ele morreu lá dentro mesmo. Então, como esse centurião, ele deu crédito ao piloto, ao dono do navio, que Paulo estava dizendo essas coisas por ele mesmo. Não, irmão. Tem muita gente, por não crer nos homens de Deus. A Bíblia diz, está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, crê no Senhor teu Deus e estareis seguros. Crê nos seus profetas e prosperareis. Tem muita gente que entra por caminhos errados, tomam decisões erradas, se dão mal na vida, porque não acredita naquilo que Deus fala através dos verdadeiros homens de Deus. Paulo diz, vai ser um incômodo esta viagem. Mas o centurião, que estava ali sobre a responsabilidade da vida de Paulo e daqueles outros presos, não deram ouvido não. Eles poderiam ter ficado ali, mas não o fizeram. Aí, mais problema, verso 13. E soprando o vento sul, brandamente, eu acredito que quando soprou o vento sul, ele está vendo? Paulo estava equivocado. Mas ali, irmão, às vezes sobra até a coisa melhora um pouquinho para engrossar depois, né? Soprou o vento sul brandamente, e ele supondo que nós já alcançamos aí o desejado e podemos ir costeando até chegar em Creta ou perto lá, não vai ter nenhum problema. Mas olha o que a Bíblia nos mostra. Verso de número 14. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento. Mas não estava vindo aí um vento sul que era brandamente. Mas agora um pé de vento. Por isso que talvez eu não tenha tempo de mostrar tudo essa passagem. Mas tem que mostrar isso para os irmãos entender o que aconteceu lá. Para você entender a leitura, você tem que entender o contexto. Veio um pé de vento chamado Aquilhão. Porque era um vento da Europa. Quilhão juntou com o vento da África. Entendeu? Por quê? Porque Malta ficava entre a Europa e a África. Malta entre Europa e África. Aí soprou um vento Aquilão. Veio, misturou os dois ventos. E olha o que aconteceu, diz a Bíblia. E sendo o navio arrebatado na mão, podendo navegar contra o vento, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixando ir à toa. E à toa, ou seja, eles não conseguiam remar, não conseguiam, e o vento levava à toa. Aí foi levando o navio, ele batia numa costeira daqui, e batia na outra dali, e foi batendo, e começou a danificar o navio, porque eles estavam à toa. À toa quer dizer, não adiantava remar, eles não conseguiam, porque o vento era o contrário, e eles não com direção. Olha o que a Bíblia vem mostrando aqui. Verso 16. E correndo abaixo,
a uma pequena ilha chamada Cauda. Apenas pudemos ganhar algum batel. E chegando para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem as costas para Sirte, né? E nada de melhorar. Verso 18. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, viu? Eles andando agitados por uma veemente tempestade, e no dia seguinte aliviaram o navio. Aí começaram a jogar as coisas, os seus pertences, fora do navio. Igual no tempo de Jonas, lá quando Deus mandou ele para um lugar, ele foi para outro. Começaram a aliviar o peso. Mas isso não adiantou. Diz aqui que eles foram lançando ao mar, até a armação do navio eles jogaram fora. E no aparecendo havia muitos dias, nem sol, nem estrela caindo sobre nós, uma não pequena tempestade. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Você vê que chegou uma hora que eles não viam nada. Era tanta chuva, era tanto vento, que fugiu deles toda a esperança de serem salvos. Aí é quando entra o homem de Deus. E a Bíblia diz, verso de número 21. Havendo já muito que, se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não ter partido de Creta. Paulo apela para a consciência deles, ó, se vocês tivessem me ouvido, nós não estaríamos nessa dificuldade agora. E é o que muitos crentes às vezes vêm em mente. Ah, se eu tivesse dado ouvido o conselho do pastor. Eu me lembro de uma jovem que lutei, Deus me mostrou que o casamento dela não era de Deus. Falei, não casa com esse moço, Deus está me mostrando, não vai dar certo. E ela teimou com a mãe, teimou com a família e casou. Daí 6 meses, ela estava apanhando do marido, sendo escravizada. Ele não era crente coisa nenhuma, e a coisa ficou feia pro lado dela. Aí ela veio, pastor, eu poderia ter dado ouvido ao senhor. Falei, agora já é tarde. Agora você tem que obedecer o seu marido. Está debaixo da tutela dele. Preste atenção, tem muita gente em más lençóis por não ter dado ouvido à voz de um homem de Deus, de um conselho, de um ancião da igreja, de uma anciã da igreja, que aconselhou segundo a Bíblia, segundo a palavra do Senhor. Mas a pessoa foi teimosa, faltou-lhe a humildade, e agora está vivendo uma turbulência no casamento, na empresa, nos negócios. A coisa não anda, a coisa não vai. Por quê? Porque não busca um conselho de um pastor, não busca o conselho da Bíblia Sagrada, se mete em encrenca, se mete em situações sem ter um conhecimento para aquilo. Paulo diz, se vocês tivessem me dado ouvido, nós não teríamos partido de Creta, para evitar esta vária e perda. Porque são perda, tem coisa que você toma uma decisão errada, não ouve, não para ouvir a voz de Deus, e tem coisa que você perde, que você nunca mais na sua vida vai adquirir. Não adquire. Por quê? Porque você não parou para ouvir o homem de Deus. A Bíblia diz aqui que Paulo continuou dizendo. Olha o que ele continua dizendo aqui.
Vocês não me deram ouvido. Mas tem uma coisa, hein? Mas agora, verso 22. Mas agora vos admoesto que não, ou que tenhais bom ânimo. Você vê que mesmo na desobediência, por não ouvir a voz do apóstolo, Deus lhe usa novamente para falar com o povo. Mas eu quero dizer para vocês, eu exorto vocês que tenhais bom ânimo, pois não se perderá a vida de algum entre vós, mas somente o navio. Quando ele falou isso, eu tenho certeza que o piloto do navio, que era o dono do navio, irmão, o centurião falou: mas que é isso? Esse navio aqui jamais, como diziam do Titanic, né? Jamais esse navio aqui afundará. O Titanic jamais, que isso? Mas Deus provou que ele é muito mais sábio do que o homem, e o Titanic afundou. Então, a vida de ninguém vai perder, ninguém vai morrer, mas o navio, perda total. Sabe por que Paulo disse isso? Aí agora eu vou mostrar que Deus falou com ele. Verso de número 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Aleluia, aleluia. Já pensou, irmão? Em meio a toda aquela embarcação agitada, Paulo teve como arrumar um cantinho lá no navio para orar, para buscar Deus, e Deus se manifestou a ele. Ele diz: sabe por que eu estou falando isso? Porque esta noite apareceu a mim o anjo de Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo. E o que ele me disse? Verso 24, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e que Deus te deu todos quanto estão contigo nesta navegação. Deus te deu todos nesta navegação. E ainda mais, portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer como a mim me foi dito. Aleluia. Isso é confiança, irmão. Isso é confiança. O navio vai perder tudo, vai quebrar tudo. E aí, a partir desse momento, começa o quebra-quebra. Põe a foto aí do tema. Irmão, lê para você ver depois na sua casa, né? O verso 26, e contudo necessário irmos dar a uma ilha. Por que dar a uma ilha? Que é a ilha de Malta. Aí, lê em seguida para você ver. A Bíblia diz que o barco vem descendo e ele para em cima de um monte de areia. E aí começaram a vir as ondas, e passava nos cantos do navio, e começou a levar pedaços do navio e mais pedaços. E foi quebrando tudo. Eles chegaram naquele monte de areia, jogaram as âncoras e disseram: vamos parar aqui, vamos ficar. Eles não sabiam que eles estavam na rota do grande mar, mas se formou ali pelo vento um monte de areia, e eles pararam bem ali. E quando veio aquele vento, irmão, as enxurradas e uma tempestade, começou a quebrar todo o navio. Sabe qual foi a ordem? Primeiro aqueles que sabem nadar saem em direção à ilha Malta, e eles saem na frente. Aí eles pularam do navio, os que sabiam nadar, eles pulavam do navio e foram nadando até a ilha chamada Malta. Os que não sabiam nadar, aí alguém poderia dizer: mas Paulo falou que não ia morrer ninguém. E esses que não sabiam nadar? Eles pegaram aquilo, os seus pertences, né,
sacolas, pedaços de madeira, tudo que eles pegaram e subiram em cima daqueles negócios, como que boiando ali sobre o mar, e eles se salvaram, chegando até a ilha chamada Malta. Você vê que como a palavra do homem de Deus se cumpriu. Aí vem o capítulo 28, não vai dar para falar, por isso que eu mostrei esse contexto, ó. Havendo escapado, escapou ou não escapou, irmão? Escapou. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Escaparam. O navio quebrou tudo. Não aproveitaram nada. Perderam as cargas, perderam seus pertences, roupa. Só se salvaram. Ninguém morreu. E quando chegaram ali, souberam que a ilha se chamava Malta. Verso de número 2 diz que os bárbaros ousaram conosco de uma não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Você vê, era uma tempestade de ventos e chuva, mas era uma época de muito frio, de muito frio. O que eles fizeram? Os bárbaros, que não era, os bárbaros aqui, eles não eram de fato romanos. Hoje a cidade é um país pequeno, o país de Malta é um país de 316 mil quilômetros de território. É uma ilha muito linda, né? Tem até umas fotos aí para você. Tem, ó, isso aí é a cidade, é o país, hoje é um país, é pequeno, né? 316 mil quilômetros. É o país conhecido como País Amarelo, porque todas as construções lá, a maioria, 99% das casas, dos prédios, é tudo amarelo, tudo de amarelo, tudo pintado amarelo. É a coisa mais linda. Hoje eu estive vendo a cidade, examinando, é a coisa mais linda essa cidade. Pastor, dá para ver, só entrar na internet, é a coisa mais linda, é o lugar, né? Tem aí que ela tem uma visão que ela está no meio da ilha, tá? Aí está o mapa, as cidades, né? Ela chamava Medina antes, agora Malta, mas antes Medina, foi descoberta, foi na verdade se tornado um país em 1566, tá? Depois de Cristo, porque ela foi destruída em 1565, um ano antes, e depois sair até hoje. Então é um pequeno país, para ilustrar para os irmãos aonde verdadeiramente Paulo estava. Então os bárbaros aqui, eles não estavam debaixo do governo de Roma, e era um povo diferente. Hoje está uma mistura lá, tem muçulmano, tem igreja católica, tem protestante lá em Malta, tem tudo. Mas eles usou de humanidade. Diz a Bíblia, que eu estou finalizando, diz que ajuntando Paulo, verso de número 3, uma pequena quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Olha como Deus trabalha. Quando eles viram que Paulo escapou do mar, e todos que estavam com ele no navio, ninguém pereceu, ninguém morreu. Aí quando Paulo, eles acenderam, os bárbaros acenderam aquela fogueira, Paulo diz: eu não vou deixar trabalhar sozinho. Paulo foi lá, pegou uns gravetos, vides, quer dizer gravetos. Ele pegou uns gravetos e pegando lá uma víbora, que os bárbaros conheciam, que era uma víbora venenosa, uma cobra venenosa que matava mesmo, e eles conheciam. Quando Paulo pegou aquele monte de gravetos e foi colocar no fogo, a víbora, a cobra, mordeu na mão de Paulo, feriu Paulo e ficou grudada na mão dele. Quando os bárbaros
viram isso, diz, olha o que eles disseram. Olha o que eles disseram. Disseram assim: e os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida. Ou seja, homicida digno de morte. Esse homem realmente vai ser condenado e ele deve morrer. Ele é homicida. Ele tem culpa no cartório. Em outras palavras, para você entender, ele tem culpa no cartório. É terrível. Mas aí, eles disseram: certamente ele é homicida, visto que escapando do mar, a justiça, e quando está aqui justiça, você vê com o J maiúsculo, ou seja, a justiça de Deus não o deixa viver. Tá? Mas a Bíblia diz: e tendo eles esperado que viesse inchar, né, irmão? A gente conhece algumas cobras. Por exemplo, uma cobra que mordeu na mão de uma irmã minha, a Eva, de saudosa memória, urutu cruzeiro. Já tem uma sina do urutu cruzeiro. Quando não mata, aleja. Minha irmã ficou com a mão aleijada. E só não morreu porque na picada da cobra, como a gente morava no sítio, Barretos era uma cidade um pouco distante, a minha mãe, que perdeu todos os dentes por causa dessa cena, começava, ela aprendeu isso lá na roça, chupava o veneno, o sangue com veneno da cobra, escarrava, jogava no chão, tirando o veneno da cobra, e ela chupava assim o veneno da mão da minha irmã, escarrava no chão. E com isso ela conseguiu salvar a minha irmã Eva. Mas a mão ficou toda aleijada, toda atrofiada. O urutu cruzeiro, quando não mata, aleja. Cascavel, por exemplo, que é piscada, quem é mordida de cascavel, picada de cascavel, se não correr depressa, o que vai acontecer? Morre. Eles conheciam esta cobra. Quando pendurada na mão de Paulo, eles olharam e disseram: esse homem é homicida, ele vai morrer. A gente conhece essa cobra. Aí esperaram 1 hora, 2 horas, 3 horas, esperando que a mão de Paulo viesse inchar. Que nada, irmão. Paulo estava brincando, Paulo estava glorificando a Deus, Paulo estava fazendo como a Thaís falou, agradecendo o Senhor, e eles esperando que Paulo a qualquer momento ia cair morto ali, ou alguma coisa anormal ia acontecer com Paulo. Que nada, irmão. Sabe o que eles fizeram? Fica em pé que eu vou dizer. Dizia que Paulo era um Deus. Olha para cá. Tem gente que com a picada da cobra, ou dessa cobra, olha para cá, dessa cobra, desemprego, dessa cobra, problema familiar, desta cobra, desentendimento, perseguição dos inimigos, alguém está dizendo: quer ver? Vai morrer, vai acabar, vai falir a empresa, quer ver? Vai preso, vai isso, vai aquilo. Mas eles vão esperar 1 hora, aleluia, vão esperar 2 horas, e você vai estar comemorando a vida que Deus te deu. Eles vão esperar muito tempo, e nada de anormal vai acontecer com você. Por quê? Porque Deus está com você, e é Deus que te dá livramento. Irmão, eles conheciam a cobra, não aconteceu nada com Paulo, ele não mudou o seu parecer, ele não começou, porque quando uma cobra venenosa morde, pica alguém, ela começa a fazer um gesto, o veneno começa a circular nas artérias, nas veias das pessoas, a pessoa começa a babar, eles olhavam Paulo normal, glorificando a Deus. De repente chamaram Paulo de um Deus. As pessoas vão olhar para você e dizer: não,
Deus está na vida desse crente. Deus está na vida dessa família. Deus está na vida dessa pessoa. Porque olha, rapaz, é tantas picadas de cobra, Arão. A cascavel picou. Veio a urutu cruzeiro, a jiboia. Jiboia não tem veneno, mas tem um bafo terrível, irmão. Dá tanta ferida na pessoa. Ó, veio a sucuri, quis engolir, mas a pessoa está viva para a glória de Deus. Sabe por que está viva? É por causa da mão de Deus sobre a tua vida. Eu quero orar por você.